Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, chegando para vocês aí pelas ondas do Wi-Fi, trazendo cada vez mais um conteúdo exclusivo do mercado de iGaming para a comunidade, para a nossa audiência. Eu sou o Ricardo Magri, aqui comigo na bancada, meus amigos, Alessandro Valente. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, valeu, mais uma vez aqui junto, dessa vez também com o Vitor do Online, mas mais uma vez com muito prazer de ter novos convidados toda hora. O sucesso do podcast tem sido também muito legal. Quero agradecer a todos que têm assistido, comentado, compartilhado. Sininho, hein, galera? Bota lá no sininho. Sim, cumprimentar o Vitolo também. Hoje é um dos dias que o Vitolo não está aqui presencialmente, mas está de home office podcaster. Vitolo, um abraço para você aí. Fala pessoal, tudo bom? Obrigado, Ricardo. Fala, Lê. Hoje eu estou compartilhando um pouquinho aqui do meu ambiente de trabalho. Fica esse altar aqui, a parte religiosa do trabalho. Eu não ia falar Não, eu não vou comentar. Tá puxando, eu não estou nem olhando o pessoal que está assistindo, vamos manter o nível, por favor, o pessoal que está assistindo, eu deixo para vocês comentarem. Boa. Tá bom. Eu estou aqui tentando falar de religiosidade um pouco, trazer um pouco de espiritualidade para o nosso programa, e vocês estão debochando de mim. Olha, eu não ia comentar, Vitor, não puxa a minha língua. Tá bom, cara, tá bom. Satisfeito aí com mais esse episódio aí que a gente vai gravar, cara, hoje com um dos caras mais relevantes da indústria aí. Quem assistir vai saber por quê já já. Obrigado aí, pessoal. Vamos a ele, vou apresentar o nosso convidado. Só antes, agradecer quem tornou isso possível. Esse episódio chega até vocês no oferecimento dos nossos patrocinadores, a Online IPS, a Super Afiliados, a EBAC, a Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo, e a iGaming Media, sempre parceiros da nossa produção, a Calma Produções, para a gente poder produzir e executar e trazer até vocês. Muito obrigado aos patrocinadores, já já a gente volta para eles. Hoje aqui eles ajudaram a gente a trazer talvez um dos bate-papos mais produtivos dos episódios que a gente teve até agora no nosso podcast. Bem-vindo, André Gelfi, a gente costuma falar uma palavra, tentar ser elegante, um veterano da indústria. Eu já chamo de dinossauro. Não. eu tento moderar porque nós também somos. Eu não, eu sou da Xuxa pra cá. Da Anitta, né? Xuxa é velho. Já é veterano, da Xuxa já é veterano. Da Anitta, eu sou da Mas Anitta deixa pra cá. essa parte pra lá. Bem-vindo, André, é um prazer ter você aqui. Finalmente alguém com uma outra perspectiva que já ocupa ou ocupou um outro lado da mesa, que não alguém que é prestador de serviço ou colaborador do setor. Bem-vindo, vai ser um prazer conversar com você aqui. Olha, Magri, Valente, Vitodo, é um grande prazer. Eu começo parabenizando pela iniciativa. Eu acho que a gente aqui tem um fórum formidável. O momento não pode ser mais adequado para a gente ter esse tipo de troca. Queria cumprimentá-los, agradecê-los pela oportunidade. Sou todo ouvidos e parabéns também pelo estúdio. Adorei a produção dela. Calma. Calma é uma palavra muito forte. Calma com K. É Calma estilizado. com K. É estilizado, mas é sonoro. É fundamental. A gente não chega a lugar nenhum sem calma. Maravilhoso. Exatamente. Obrigado. A gente que agradece. E, bom, eu estava fazendo a minha apresentação do André. O André, ele vem representando a indústria no diálogo com o setor político. Existe a atuação principal dele, mas também existe a atuação enquanto membro do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Então a gente tem aí, vamos dizer assim, mais de um tema relevante para conversar. Mas, André, a gente faz um início sempre mais voltado para a nossa audiência. Nosso setor é um setor dinâmico, é um setor de novidades a cada semana, e nós temos um primeiro quadro, que é o quadro das notícias, trazido pelos nossos parceiros editoriais de notícias, a iGaming Brasil, a Games Magazine Brasil, a Games Latam e o BNL Data. O nosso Top 7 Notícias é patrocinado pela Bet7K e quem traz pra gente as notícias é o Flavinho. Flávio, é com você, Flávio. Vamos lá. Top 7 Notícias da semana do Brazilian Lounge Podcast. Obrigado, Magri, amigos do estúdio. Estamos aqui na redação para anunciar o Top 7 da semana. Governo chileno exige que clubes do país rompam contratos com casas de apostas. O governo chileno deu à Associação Nacional de Futebol Profissional, a ANFP, um prazo para rescindir os contratos milionários considerados fora da lei, que mantém com casas de apostas online. A partir da última sexta-feira, dia 1º, a ANFP tem 30 dias para cancelar os acordos. Como no Brasil, a maioria dos times chilenos da primeira divisão do futebol são patrocinados por casas de apostas.
Better Collective adquire a líder em mídia esportiva brasileira, Torcedores.com. Com a visão de se tornar o grupo líder em mídia esportiva digital, a Better Collective fortalece sua posição na região sul-americana por meio da aquisição de uma das principais plataformas nacionais de mídia esportiva brasileira. A Better Collective aproveitará sua experiência digital em um dos mercados que mais crescem no mundo. O negócio inclui outros ativos menores no portfólio Torcedores.com e a Better Collective assumirá a todas as operações. Detalhes da transação permanecem sem serem divulgados. O que sabemos é que o grupo financiará a transação em dinheiro. Sites de apostas esportivas cresceram 160% no Brasil em 2 anos, aponta estúdio da Rand. As empresas de apostas online estão crescendo expressivamente no Brasil, isso todo mundo já sabe. O número de sites brasileiros conhecidos como bets aumentou 160% nos últimos 2 anos, enquanto que no exterior não passa de 10% ao ano. Isso é o que aponta um estudo da Rand, assessoria independente especializada em gestão de empresas. Embora o segmento tenha dado um salto no Brasil, ainda carece de regulamentação. Integrantes do Congresso veem espaço para colocar Secretaria de Apostas em reforma ministerial. A ideia inicial do governo é criar a Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas no âmbito do Ministério da Fazenda. A nova estrutura será responsável pela análise de documentos para aprovação do credenciamento dos operadores do país, bem como acompanhar o volume das transações e arrecadação. A votação célere do texto é de interesse do governo, mais especificamente da Fazenda. Pelas contas da pasta, com a regularização das apostas no Brasil, a arrecadação anual pode variar entre 6 e 12 bilhões de reais. Governo muda texto final da MP das apostas após casos de manipulação. Os casos de manipulação no futebol levaram o Ministério da Fazenda a ampliar os poderes de fiscalização da pasta sobre as apostas esportivas. Um documento interno da Fazenda, datado de 5 de julho, mostra que 2 incisos foram incluídos no texto final da medida provisória, devido às fraudes cometidas por jogadores. O relatório em questão foi assinado por Fernanda Simbra Santiago, assessora especial do ministro Fernando Haddad. O documento foi obtido por meio da Lei de Acesso à Informação. A assessora diz que, considerando os recentes episódios de manipulação de resultados em apostas esportivas, a Fazenda inseriu um inciso na MP que dá poderes para o Ministério determinar a suspensão ou proibição de apostas em eventos intercorrentes ou específicos ocorridos durante a prova ou partida, que não é prognóstico específico do resultado. Secretaria de Apostas pode entrar na nova composição dos ministérios e ficar com o turismo. Como forma de contemplar o Centrão com mais cargos, o governo já estuda a possibilidade da Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas sair do Ministério da Fazenda e ir para o turismo, que deverá ser fundido o de pequenas e médias empresas. Com isso, o PP, partido do presidente da Câmara Arthur Lira, ficaria com um novo Ministério do Esporte, Juventude e Empreendedorismo. E provavelmente, na estrutura da área de empreendedorismo, ficaria a Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas. Embora o relator da proposta das apostas esportivas não confirme, a secretaria deverá mesmo ir para a nova pasta. Notícia de última hora. A Anatel acata a decisão da Justiça para tirar a Blaze do ar em todo o Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações acatou nesta última segunda-feira um pedido da Justiça de São Paulo para tirar do ar o site da casa de apostas Blaze em todo o Brasil. A empresa é uma das citadas na CPI das pirâmides financeiras. A informação foi antecipada pelo portal ABC 360 Notícias e confirmada pela Itatiaia. De acordo com o documento assinado pelo superintendente da fiscalização da Anatel, Marcelo Alves da Silva, o site da Blaze deverá ser bloqueado imediatamente. A influencer Juju Ferrari também foi citada e seu perfil oficial já se encontra fora do ar. Esse foi o Top 7 da semana que veio aqui para te atualizar. Volto com você, Ricardo Magre. Obrigado, Flavinho. Tá aí. Ninguém fica desatualizado no nosso podcast. Flavinho sempre traz... Isso é legal, porque às vezes você acaba perdendo uma coisa no dia a dia. Porra, ele traz um negócio que é super relevante.
uma vez por semana, 7 notícias, 7 dias, Bet7K, tudo a ver. Exatamente, está Vambora. tudo conectado. E passada essa atualização mais para nossa audiência, vamos para o nosso bate-papo aqui. Ele sempre tem um pontapé inicial curioso, André. A gente sempre costuma perguntar como que esse mundo apareceu para você, como que você entrou no universo do iGaming, se teve algum ponto na trajetória da vida ou da carreira. Tem alguns que a carreira já começou, então não dá para falar que a carreira trouxe. Vamos começar o bate-papo assim. Como é que para você aconteceu a conexão da tua vida com o mundo do iGaming, o mundo dos jogos? Olha, você está fazendo uma pergunta quase que filosófica, né? A gente tem, eu entendo hoje, como dinossauro, como você bem colocou. Eu não falei dinossauro. Eu sou culpado, pode deixar. Falei. Eu assumo a bronca. A gente tem a influência limitada no resultado de onde nós estamos, né? Onde nós nos encontramos. Eu entrei nessa indústria não foi pelo iGame, foi pelo game tradicional, sou dinossauro, sou pré-internet. E foi meio que o acaso, porque eu estudei numa escola espanhola, trabalhei num banco espanhol e o espanhol do banco me convidou para trabalhar numa empresa espanhola de jogos em Madrid. Falei, nossa, jovem, Madrid, nem me preocupei em saber que segmento que eu estava entrando. Se eu soubesse, enfim. O bichinho pegou, mordeu e ficou. O bichinho pegou. E em 2018, a gente estava com o nosso negócio inovando, né? As apostas em corrida de cavalo, sua aposta na internet, e foi por aí que começou a minha carreira no iGaming, e a lei foi aprovada, a lei das apostas esportivas, e a gente terminou se associando aí à Betson, e da Betson apareceu o Instituto, e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos sim, claro. Então, foi através da carreira do banco que te levou para um período, vamos dizer assim, não vou chamar de estágio, um período em Madrid, e a indústria lá era essa, e dali nunca mais saiu. Foi conectando um ponto ao outro e te trouxe aqui onde você está hoje. Interessante, muito interessante. É legal saber. Ô, André. Que do nada, assim, o cara... Pô, uma oferta de trabalho em Madrid, chega lá, é uma indústria que eu não tinha nem tocado, né? Não, eu estava estudando para fazer um MBA. Eu trabalhava na tesouraria de um banco inglês, Lloyds, e tinha sido convidado naqueles tempos. Vocês vão lembrar que eu estou falando só com dinossauros aqui, sejamos realistas. O meu termo, veteranos elegantes. O Nasdaq estava treinando acima de 4.000 pontos e foi aquele movimento das primeiras empresas, das pioneiras do mundo digital, e o banco Bilbao Vizcaya Argentária, o BBVA, o banco espanhol, junto com o Terra, eles criaram um negócio conjunto, uma joint venture, que era um banco digital, na verdade. E me fizeram um convite. Naquele momento, poxa, eu estava no meu primeiro emprego, trabalhando na tesouraria do Lloyds, tinha acabado de me formar na GV, aqui em São Paulo. E esse espanhol me entrevistou e me fizeram uma proposta de trabalho para ganhar, fora de brincadeira, 4 vezes mais do que eu ganhava. Imagina, eu aceitei na hora a proposta. Não, para trabalhar nesse banco no Brasil. No Brasil. Contra esse banco espanhol no Brasil. Eu fui para ganhar 4 vezes mais, aquela coisa de bolha, né? A bolha estourou e eu terminei na área de marketing do Bilbao Vizcaya na Paulista. Daí eu cheguei no banco e falei assim, putz, acho que eu errei. Aqui eu vou ter que fazer uma correção de rumo, né? Preciso estudar, fazer um MBA para me recolocar no mercado de trabalho. Seguir o plano original, né? E aí, curiosamente... Qual a formação original, André? Eu fiz administração na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e estava seguindo aquela atuada, né? O efeito, a manada da Fundação Getúlio Vargas é o mercado financeiro, né? E executivo de finanças brasileiro. Executivo de finanças. E eu estava na tesouraria do banco, quando eu terminei num banco de varejo, uma cultura completamente diferente. Falei assim, nossa, aqui que eu não vou ficar mesmo. Eu me sentia assim, completamente deslocado ali. Aí fui estudar para fazer MBA, GMAT, tal. Eu queria fazer um MBA de primeira linha, estava super focado ali estudando. Recebi essa ligação desse diretor do banco, que tinha me contratado para trabalhar no banco. Olha, saí do banco, estou trabalhando numa empresa aqui que tem um plano ambicioso para a América Latina, a Codere, nunca tinha ouvido falar da Codere. O que a Codere faz? Trabalha com nome bingo. de remédio? Bingo? Né? É um nome curioso. O que é bingo? Até hoje né? acho que é o nome mais curioso do setor quando entra assim para mim. Companhia de Recreativos. É a abreviação.
sempre tem uma golden nugget de conhecimento no nosso podcast. Não é sempre. pérola. Eu chamo de golden nugget para ficar perto do nosso setor. Tá aí o golden nugget desse. Companhia de recreativos. A Codere chama-se Companhia de Recreação. Recreativos. Recreativos. São os recreativos. Bingo, as tragaperras, as maquininhas de bar. Até hoje lá no Peru é a feira de tragamonedas. Tragamonedas, tragaperras. Sim, eles têm A essa PGS diferença, eles né? falam, a feira de tragamonedas, adelante. que E aí passa o carro. Aqui na Espanha, a moeda era antes do euro a peseta, né? Las perras. E por isso tragaperras. Mais um. Enfim. Mais um golden nugget. Coisa de dinossauro. Veterano. Dinosaur. E aí, poxa, me fizeram uma proposta na verdade, foi até interessante. Me mandou uma passagem para fazer uma entrevista na Espanha. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu aqui? Nesses Que tempos? mudança, né? Hoje a gente viaja com maior naturalidade. Claro. Uma passagem para Madrid para fazer uma entrevista, eu falei assim, nossa, se for posso amarrado na asa, eu tô topando essa entrevista na Espanha, né? Fui feliz da vida para Madrid fazer entrevista. A empresa tinha acabado de se capitalizar, de vender uma participação para um fundo estratégico, um investidor estratégico, tinham planos ambiciosos. A empresa tinha um track record já muito interessante na América Latina, ainda não tinha nada no Brasil naquele então. Bom, dali a 2 meses eu já aceitei a proposta, o MBA, fazer um executivo em Madrid, terminei nunca mais voltando para a escola, não voltei mais para a escola, terminei em projetos pela Espanha, depois Itália, Porto Rico, Panamá, enfim, quase que meu casamento vai por água abaixo com essas viagens todas e felizmente depois aquietei, né? A gente montou um negócio no Brasil, dei muito murro em ponta de faca aqui no Brasil, nos tempos de Codere, tratando com o Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda e, enfim, não vou me alongar mais. Ele sempre bem direitinho, já tinha licença, sempre com licença de alguma coisa. Sempre né? autorizado. Sempre autorizado. Uma pessoa distinta. Eu acho que a gente precisa chamá-lo de veterano mesmo. Não cabe a ele a categoria dinossauro. Vi todo você ia falando alguma coisa agora há pouco e acabamos te interrompendo. Eu achei interessante, cara, porque o que acontece? Eu acabei no iGaming pela vertical do pagamento, né? E depois relações governamentais, quer dizer, como advogado e tal. É raro para alguém da nossa idade, né? Assim, a gente é pré-internet, como o André falou, né? Só que o jogo pré-internet físico no Brasil só na contravenção, né? Então, assim, não é comum encontrar algum brasileiro que está no jogo num período pré-internet, né? Como o André, e que tem entrado pelo próprio jogo, porque ele veio via Espanha, né? Ele veio para um local válido. Exato. Para jockey, enfim, para corrida de cavalo, exato. já regulamentado. Eu achei curioso, interessante, porque não é muito a toada, né? Hoje a gente encontra um monte de gente no iGame, você vai ver, o cara veio da economia, o outro veio da administração, não sei o que e tal, mas alguém que já veio do jogo no pré-internet, no Brasil é raro isso, porque era um ambiente de contravenção, e aí tá aí. André, mas veio via Espanha, quer dizer, um caminho diferente, cara, achei muito legal. Não tinha essa noção, apesar da gente se falar, cara, frequentemente aí há anos, né? Você está ressignificando o que aconteceu comigo com uma perspectiva positiva, porque os meus amigos, meu círculo social olhavam para mim e falavam assim, mas o que você está fazendo? Eu não estou entendendo. Você trabalha hoje, com jogo no Brasil, precisa explicar. Você é criminoso? Até hoje, cara. Eles esquecem que jogo bancado é que nem banco, então... Não, vai dizer que não tem um happy hour que um amigo seu não fala, mas o que você faz mesmo? Que eu não entendi direito. Eu tenho até hoje isso. Não, eu já tive até a oportunidade de usar isso como desculpa na narrativa de mas você não sei o que. Eu trabalho com jogo. Para que a pessoa fala, uau, melhor eu não mexer com esse cara. Você mandou um alto lá? Você mandou um alto lá também? Não, frequentemente acontece umas coisas que você puxa a cartada jogo, o cara fala, não, então eu posso falar à vontade sobre assunto X, Y, Z que eu não falaria. E você nem queria que ele falasse sobre isso. Exato, Entendeu? Porque a grande verdade é que a indústria, ela, aqui no Brasil, né, ela carrega um preconceito grande. Claro, né? claro. Não, e eu nunca tive, né, operação.
Então eu nunca fui contraventor, eu sempre fui afiliado, tive empresa que fornecia algum serviço para a indústria, normalmente lá fora. Então a empresa está lá fora, eu estava lá fora, a minha empresa lá fora, provendo algum serviço para alguém lá. E, enfim, eu também não tive essa oportunidade de ainda entrar na parte do Então, contraventor. mas esse é o fato curioso, cara, que é o seguinte, por exemplo, eu nunca trabalhei para um contraventor. Nunca. Ah, mas eu Todas me as passo empresas- por tal, viu? Toda hora. Não, mas todas as empresas para as quais eu trabalhei, cara, seja como pagamento, seja como advogado, o que for, são todas empresas estrangeiras. Nunca trabalhei para o contraventor. E é engraçado porque tem nego que olha e acha que eu sou o próprio. Não, então, e aí eu às vezes Entendeu? me passo pelo tal, para brincar, É. para tirar uma onda. Mas não sou, porque Aham. eu tenho empresa de afiliação lá fora, não tem nada a ver com o Brasil, enfim. E não é uma operação. Vem no rótulo, vem no tema, vem Exato, no rótulo da indústria. exatamente. Infelizmente, É. o rótulo da E aí- indústria traz algumas coisas negativas. Eu costumo Sim. dizer, quando me perguntam, o pessoal de assessoria de imprensa, você acha que vale a pena conversar? Eu falo assim, sempre vale a pena conversar. Porque o preconceito sempre te coloca um degrau abaixo de onde você vai terminar a conversa. Né? Sempre para cima. Porque a expectativa é muito baixa com relação à turma. Mas vem sempre céticos, armados, ignorantes no assunto. Você vai fazer uma conversa, você começa a botar os pontos, né, nos is, você vai sair dali melhor, desmistifica. É a nossa obrigação, e por isso que eu parabenizei vocês, ter esse evento, saber quem nós somos, o que a gente está basicamente esclarecendo, discutindo, trazendo para a audiência um pouco da dinâmica do negócio, isso só coloca a gente no outro patamar. É fundamental a gente fazer isso o tempo inteiro. Assim, por curiosidade, sei lá por que motivo, a conversa acabou descampando para esse assunto do preconceito. E eu vou aproveitar o gancho aqui. André Guelf, né? Cara, há anos eu chamo você de Guelf, cara. Fiquei muito bolado com essa Eu também, informação. até ele me falar um dia. Pode Fica um comentar cara aí de- quem já errou o nome dele alguma vez na vida. Gera engajamento. Vai né? ser o Eu vídeo acho que mais todo mundo, comentado pô. até Não agora. comenta Bobear não, todo que vai encher de comentário. Não, é bom, é Tô bom. brincando. Comenta, pode comentar. Não, então, André, falando do preconceito, cara, você está tocando uma associação importante do mercado. Eu queria duas coisas de você, cara. Uma, que você explicasse um pouquinho do que é a associação, da onde surgiu isso daí, que depois eu vou falar de uma outra experiência minha em relação à associação, mas primeiro eu quero te ouvir, e que você fizesse um paralelo seguinte. O que você acha que esse tipo de iniciativa, tua com a associação ou qualquer uma outra, pode ajudar a indústria a tirar essa visão preconceituosa do que a indústria faz hoje no muito Brasil? válido, Né? Maravilhosa Muito válido. pergunta, muito pertinente. Vamos lá, de todo. A Betson é membro faz muito tempo do BGC, Betting and Gaming Council, que é uma associação europeia, tem base em Bruxelas e em Londres, dos operadores. São mais de Tournier. 100 membros que fazem, exatamente, Pierre Tournier, tem mais de 100 membros na Europa, e o BGC acompanha as discussões institucionais brasileiras há um bom tempo. É um lobby, é uma representação institucional feita de forma remota com as limitações. O Pierre, que você conhece, é francês, não fala português, mora em Bruxelas. A gente, com o andar das discussões regulatórias das apostas esportivas no Brasil, a gente até por pedido dos próprios stakeholders lá em Brasília, tanto no Congresso quanto no governo, eles falam assim, poxa, não dá para a gente ter essa conversa com o pessoal daqui, com os brasileiros, tal. Vocês vêm de Londres, aí voltam depois de 2 meses e tal. Não dá para ter uma associação aqui? A gente já tinha ali, de certa forma, na dinâmica do BGC, ao longo do tempo, um protagonismo maior dos brasileiros ou dos fluentes em português, digamos assim, que tem alguns membros que falam português, que não são brasileiros dentro do BGC. A gente, em dado momento, decidiu fazer esse movimento de trazer essa iniciativa do BGC para o Brasil, que se materializou em março como o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, e os membros fundadores são fundamentalmente os membros do BGC, mais alguns outros membros
que se juntaram ao BGC por afinidade. A gente tem ali o Rei do Pitaco, a NetBet. O Rei do Pitaco nem é um operador de apostas, né? Naturalmente não era membro do BGC, é uma empresa 100% brasileira. Aliás, tem investidores institucionais de fora, mas é uma empresa brasileira. A NetBet, o Grupo Iolo, enfim, grupos que, a KTO, são grupos que não eram membros do BGC, mas que têm uma afinidade grande conosco, que são membros fundadores também do BGC. E isso aconteceu em março. Desde então a gente tem novos membros, a Novibet, o Ângelo está conosco também no Instituto. A gente tem a Léo Vegas. E aí a gente tem os associados, né? E a gente está aberto para receber novos membros. Eu acho que é uma grata surpresa a maneira como a gente vem basicamente trabalhando. E aí vindo para a sua segunda pergunta, essa agenda, né? Que basicamente eu diria, não vou ser hipócrita para dizer, indiretamente ela está, acho que ajudando a gente a desmistificar uma série de preconceitos, mas a gente está muito focado em zelar para que a regulamentação que é iminente, ela saia de forma redonda, né? Que não saia alguma coisa quadrada, né? A medida provisória foi publicada, infelizmente ela tem uma questão absolutamente quadrada, que a gente vai acabar discutindo, imagino que aqui hoje, que é a questão da tributação. A gente está focado nisso, porque a gente entende que isso é urgente, e naturalmente que nas interações sobre esse assunto, que é de grande visibilidade, a gente acaba explicando melhor o setor, a dinâmica, a gente acabou entrando em outros assuntos correlatos que também, infelizmente, passam a ser relevantes de uma forma não ideal, né? Como, por exemplo, a questão de manipulação de resultado. A gente sabe que tem uma CPI basicamente investigando aí toda essa história do que o Ministério Público de Goiás trouxe a conhecimento público recentemente, e por aí vai. Então, basicamente, voltando no que vocês colocaram, né, essa iniciativa, a gente discutir o nosso segmento de forma aberta, suas externalidades, é fundamental para a gente desmistificar o preconceito, para a gente ter um mercado pujante, um mercado que basicamente seja desmistificado de alguma forma e facilite a vida de todos nós, né? Inclusive dos apostadores. André, você mencionou alguma coisa sobre os membros fundadores e os associados que estão entrando agora. É assim que funciona, né? E há pouco tempo atrás, eu estava falando com o Arthur, tem mais ou menos um mês. Falei, pô, Arthur, foi criado um instituto para quem tem dinheiro entrar, né? Porque é completamente ignorada a mídia do setor, como, por exemplo, a Game Brasil, Games Magazine, BNL Data, enfim, Games Latam e etc. e tal, não participam da conversa, nem como associado, nem como nada. Recebem notas e publicam. Os eventos também, EGR, BSigma, CGS, até o Gambling Brasil, do Flávio Raimundo, os que eu consultei, também não tiveram ainda, não receberam nenhum convite. Você não acha que é importante trazer, e eu vou além até, de repente, até a mídia tradicional, por exemplo, Band, aqueles que apoiam, enfim, que apoiam há muito tempo, né? Band, Jovem Pan, Rede TV. Você não acha que é legal, já em algum momento próximo, trazer essa gente que, claro, não tem o mesmo interesse, não é um operador, não é um provedor de serviço direto, mas que está ali trabalhando em cima de uma causa que é muito parecida, né? Não, eu diria que é a mesma causa, né? É o desenvolvimento do nosso segmento, que ele prospere, que ele cresça, que ele seja de fato algo harmônico. Redondo, como você disse, redondo, não quadrado. Dentro da sociedade. Você está levantando uma excelente bola. A gente começou isso em março e está muito focado na questão da regulamentação. Poderíamos ter feito um esforço comercial para trazer mais membros para dentro do Instituto? Sim. Agora aproveito para dizer, fazer o gancho que você está me dando, o Instituto está absolutamente aberto para receber postulantes. Aliás, os membros que vieram depois dos fundadores, eles bateram na porta e falaram assim, escuta, eu quero entrar para essa conversa. Não foi através de convite, né? Não foi convidado. A gente está, deixo bem claro, estamos absolutamente abertos para termos novos membros, porque, só para explicar a dinâmica do Instituto, com as contribuições
que o Instituto recebe, ele basicamente contrata estudos. A gente acabou de contratar 2 estudos importantes que a gente vai basicamente usar como matéria-prima para pleitos que a gente está fazendo frente a governo e Congresso no curtíssimo prazo. E por aí vai. A gente não tem outro interesse. A nossa missão é basicamente zelar pela regulamentação, apoiar em todas as discussões correlatas a isso. São os interesses comuns do nosso segmento, a todos nós. Jogo responsável, publicidade, integridade esportiva, lavagem de dinheiro. São questões que acho que a gente foi feliz na escolha do nome, né? O responsável vai além da compulsão. O responsável é olhar para tudo de uma forma atenta, e acho que a atenção e a responsabilidade andam de mãos dadas, né? Se a gente está atento, a gente vai dizer, cara, isso aqui não está legal, a gente precisa ajustar. A gente está basicamente, como associação, não poderia ser diferente, olhando para essa agenda comum. E a visibilidade, você mencionou vários veículos de comunicação, né? Os veículos de comunicação, além de nos darem a visibilidade e o alcance das nossas preocupações, a nossa mensagem, o nosso entendimento, conscientização, é importante também que eles entendam que para esse segmento funcionar bem, para todos nós, inclusive para quem vive de publicidade em função do conteúdo da visibilidade, é importante que a regulamentação venha equilibrada, porque se o imposto é alto, não tem dinheiro para publicidade. E o veículo que está dando conhecimento para o segmento não funciona. Está tudo conectado. Não, é exatamente isso, porque eu estava falando tanto daqueles que estão na indústria e tal, mas aí abrir também Band, etc e tal, porque vão ser afetados. Clubes, eu não sei se seria também, mas clubes, federações, etc e tal, né? Absolutamente. Então, bom, vou deixar aqui, ó, em nome do André, repetindo o que ele falou, o Instituto está de portas abertas a receber os novos pretendentes, né? Aí não sei quais são os critérios. Na prática, o convite está feito. O convite está feito, só então lembrando vocês, participem, é importantíssimo. Eu acho que a gente não consegue, especialmente hoje em dia, né, ganhar nada sem um diálogo, né? E isso é muito importante. Vamos fazer que a gente sempre viu fazerem. Vamos deixar o link do Instituto na descrição do vídeo. Sempre vejo o pessoal falando isso. Sempre quis falar isso também, então vamos lá. O link do Instituto para quem quiser consultar e se afiliar. Não sei se esse é o termo adequado. A gente deixa na descrição do vídeo quando a gente publicar o podcast. Mas pobre também entra, né? Eu posso sugerir alguns nomes. Porque isso é uma barreira. Isso é uma barreira para alguns setores, né? Ou, enfim, para alguns pares na indústria. A gente tem que buscar um equilíbrio, porque você tem que entender também que hoje o Instituto não tem nenhum funcionário e todos os diretores são diretores eleitos não remunerados, que têm outras atribuições. A gente dedica tempo ao Instituto que a gente não necessariamente tem. E a hora que você começa a ter muito cliente, entre aspas, você precisa dar uma atenção para os seus clientes. Então, a gente, assim, poxa, se eu abrir muito, se eu baixar muito, assim, o valor do negócio, assim, como é que eu faço para o negócio se viabilizar, né? Preciso dar atenção. A gente, num primeiro momento, recebeu muito contato quando o negócio foi lançado, falou assim, poxa, eu quero entrar. Falei assim, espera um pouquinho, porque eu não tenho como te dar o mínimo de atenção. Eu não posso te vender uma coisa que eu não consigo entregar. A gente estava se organizando. Não, montou, né? Agora montou, a gente tá tem lá. o CNPJ, uma conta no banco, tal, mas assim, a gente ainda não tem uma secretária. Só para vocês entenderem um pouquinho o contexto de como é que a gente funciona hoje. Hoje quem bota a mão na massa no Instituto são os diretores. Sou eu, o Rafael do Rio do Pitaco, é o Arthur, consultor da Betway, é o Cássio, que é o nosso diretor de comunicações da KTO, e por aí vai. É o Davis, que representa a Flutter, consultor da Flutter. Enfim, são atividades acumuladas. Vocês são acumulam. Atividades que nós acumulamos, exatamente. Se eu soubesse. André, você tocou num ponto. Eu vou dar também uma informação que vem muito na minha cabeça, a lembrança disso que eu vou contar quando a gente conversa sobre essa questão o que complicar na regulamentação
vai refletir em outras frentes, por exemplo, essa do investimento. A gente teve a gente pôde observar vários outros países chegarem nesse momento que o Brasil está agora. Um momento bem na iminência, a regulamentação e o que aconteceu depois. Todos nós, acho, na nossa carreira. Mas em um ponto lá na empresa que eu trabalhei, que fez um estudo para os Estados Unidos sobre isso, a gente fez um estudo para todos os estados. E nesse estudo era bem completo. A empresa era Sport Radar, não tenho problema nenhum de falar. Ela tinha bastante expertise, ela era muito consultada nessa questão da integridade, mas o que eu quero chegar, vou indo direto para o ponto, existiu lá em alguns estados o desejo de colocar uma porcentagem a mais chamado League Fee, eles chamavam lá. Considera como se fosse aqui nas discussões que a gente está tendo da Secretaria da Fazenda, é uma porcentagem do imposto que era para os clubes. E alguns estados não. Na hora H, que regulamentou, os estados que tinham League Fee, como botou porcentagem a mais, não canalizou o mercado. E o dinheiro que iria de volta para as ligas, o League Fee é o termo em inglês típico que fala para os torneios. Os Estados Unidos não tem muito a figura da federação, ele tem as figuras da League, né? A NBA não é a Federação de Basquete Americana, a NFL não é a federação, ela é a liga, é o esporte mais proeminente. Existia um League Fee e nesses estados o League Fee inviabilizou um pouco a operação e foi menos dinheiro de volta para a liga do que nos estados que não tinham o League Fee e continuou tendo patrocínio porque era uma linha de marketing vigorosa. É exatamente a ilustração disso que a gente está tentando botar em debate agora. Se a gente complica nessa parte que você deixou nessa ilustração que eu gostei, quadrada, que fica quadrada, ela vai refletir em outras coisas e o exemplo é prático. Aconteceu num país de economia forte, vigorosa e que é acostumadíssimo a investir no esporte muito mais do que a gente aqui e inviabilizou. Os estados que tinham League Fee, um ano e meio depois, derrubaram o League Fee nos Estados Unidos e voltaram ao fomento mais, vamos dizer assim, mais natural, para que a verba de marketing voltasse para as ligas como patrocínio. Ricardo, quando algo é colocado de forma artificial, difícil que se sustente. Quando você coloca uma obrigação de contribuição num produto que não tem aquela percepção de valor por parte do consumidor, isso não vai parar de pé muito tempo. Vai acabar terminando no que aconteceu que você acabou de relatar para a gente. O patrocínio vai ser feito pela livre iniciativa onde tem valor e os preços vão se ajustar pelo mercado. Essa é a forma orgânica, sustentável da coisa acontecer. Quando você cria um cartório lá, um FIC de uma forma artificial, que aparece lá um jabuti, você vai ter um problema lá na frente. Essa preocupação a gente tem e retrata quando a gente discute a questão da regulamentação. Então, assim, olha, no futebol, nosso percentual ficou muito pequeno no projeto de aposta esportiva. Vocês vão ter que olhar para esse negócio pelo patrocínio. A participação aqui forçada não é o caminho da sustentabilidade. A indústria precisa crescer. Se não crescer, o bolo não tem o que dividir. Não adianta você me forçar a pagar um FII se o negócio não está parando de pé. Você tem que me ajudar, você está do meu lado e não do outro lado. Eu acho que é um pouco o que a gente entende e tenta passar para frente. Bom, falando sobre FII, ficou claro que é possível uma aproximação de outras verticais, né, de outras empresas e tal da indústria. Isso é legal, é positivo. Agora, tem um fator aí que eu estava também discutindo com o Arthur e discuti com outras pessoas. Como ficaria, pensando no futuro, duas perguntas. Uma, se é possível, num futuro qualquer, próximo ou distante, o Instituto, de repente, criar uma espécie de selo de que, ok, esse cara aqui passou por um ISO, alguma coisa nosso, um crivo, ou seja, está seguindo aí umas regras meio que autorregulamentando e tal. E a segunda é como emitir esse selo, ou se alguns membros talvez não estejam cumprindo o que deveriam cumprir por negligência ou não, participação ou não, nas regras do jogo que no Instituto é sugerido que seja seguido. Eu vou te falar como André, estou o presidente do Instituto. A nossa ideia, em princípio, não é verticalizar
atividade do Instituto. Como eu disse antes, a nossa missão é trabalhar a questão regulatória, é promover a discussão. A gente é uma câmara de discussão e a gente basicamente procura contribuir para as mesmas, seja contratando estudos, apresentando, se mobilizando para que isso reverbere na mídia. Eu vejo com muito bons olhos o envolvimento na criação de um selo, mas não vejo isso sendo de fato estruturado e executado pelo Instituto. Mas seria legal, perderia né? a finalidade, mas assim, apoiar e contribuir para que isso de fato se viabilizasse como algo referendado pelo Instituto, vejo com muito bons olhos. Eu acho que o modelo inglês, o Ricardo provavelmente pode inclusive contribuir mais do que eu sobre esse assunto, deve estar mais familiarizado, me parece uma referência. Eu vejo com bons olhos, a porta está super aberta, só não vejo a gente fazendo isso sozinho, não consigo visualizar. O que eu posso dizer desse tema é que na parte isolada do jogo responsável, o termo enquanto apoio ao compulsivo, proteção ao jogador que tem uma propensão a desenvolver a patologia, o Instituto já abriu uma conversa com a EBAC, que no programa dela tem o selo CompulSafe, vamos dizer assim, que quem tiver está com o programa adequado aos moldes da WLA, que é a única real certificadora, mas os operadores aqui não são loterias, então não é um selo acessível a eles, é uma equivalência para o setor, e o Instituto e a EBAC já começaram a conversa de, que nem o André falou, não o Instituto, mas quem tem o know-how, prover, vamos dizer assim, essa expertise para o Instituto para poder acontecer. É um selo, não é geral, ele é para esse tema específico. O jogo responsável do Instituto, do título de Instituto, é abrangente, é mais como uma postura frente à comunidade. Todas os stakeholders, como os americanos falam, para qualquer parte do stake. É governo, é público, público não usuário, opinião pública, né, vamos dizer assim, mídia, usuário. Nessa questão do usuário, que tem essa parte que requer um cuidado, o Instituto já fez um avanço executivo, vamos dizer assim, nessa parceria. Eu tenho visto cada vez mais aí uma enxurrada de problema com influenciador fazendo besteira e tal, e poderia ter alguma coisa que falasse, galera, esse cara tá legal para você trabalhar. O programa toca nisso também, é parte integrante. É um dos passos lá para você atingir, vamos dizer assim, o estágio do CompulSafe. Então eu acho que é importante, porque de repente a gente consegue diminuir um pouco a atividade que não está tão de acordo com como deveria ser feito, né? Ale, o Instituto ele tem como fundadores muitas empresas globais que têm larga trajetória. A Betson tem 60 anos de mercado. A gente tem muita coisa que a gente já viu, e muita coisa que a gente já fez certo, muita coisa que a gente já fez errado. Muita coisa já funcionou, muita coisa a gente acha que não funciona. Isso estou falando desse caso específico da Betson, mas entre os demais membros acontece a mesma coisa. Quando você chega num mercado novo e presencia uma realidade completamente inédita, é natural que você fale assim, poxa, isso aqui vai dar nisso, isso aqui é uma preocupação que a gente deveria estar abordando. É natural, esse teu exemplo é emblemático. Isso é insustentável. Teremos um problema como segmento. O risco reputacional para todos nós, ele está posto. Não existe a gente vivenciar a publicidade sendo endereçada a um menor de idade e cruzarmos os braços. Nós todos, como dinossauros dessa indústria, com as responsabilidades que temos, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance para demover esse tipo de prática. É nossa obrigação, porque isso aqui vai impactar todos nós. Esse negócio não para de pé se a gente tiver absoluta conivência com o compulsivo, que está passando por um problema, é uma questão de saúde. A publicidade não está sendo feita de uma forma completamente desonesta, falsas promessas, menores de idade. Propaganda 4 horas da tarde, não sei se é legal. A questão de manipulação de resultado, sabe? Isso aqui não foi comigo, quem tomou prejuízo não fui eu. Pelo amor de Deus, a reputação da indústria de jogos. Vocês sabem, eu tive 15 dias atrás na CPI para tratar de manipulação de resultado, e o foco ali a ser defenestrado eram as casas de apostas. Não era o problema, eu fui lá para discutir integridade esportiva e a questão virou as casas de apostas. A gente tem que ter consciência que às vezes parece que as coisas não são conosco, mas elas são conosco. Então,
é basicamente o que eu entendo que o Instituto de Jogo Responsável tem que abordar. E a gente tem experiência, mas a gente não tem braço. Então a gente tem que trazer para próximo da gente, os parceiros, e fazer o que está ao nosso alcance, o que é viável de se fazer. Questão de integridade, o que a gente fez? Concomitante à fundação do Instituto, trouxemos a IBIA, uma associação que é mantida por muitos dos membros do Instituto, é referência, é uma associação onde está todo o repositório de informação das casas de apostas para tratar de manipulação de resultado. É onde se cruzam as informações, é o database dessa atividade. IBIA. International Betting Integrity Association. É legal porque a pessoa que não está muito familiarizada pegar um pouco muito mais relevante. Disso, Eu trabalhei com monitoramento, era tudo reportado na parte desportiva para o CASTAS, o Tribunal Superior, e na parte do nosso mercado para a IBIA. Legal. Antes da gente continuar, o Vitoldo tem pergunta a fazer. Vitoldo, aguenta só um pouquinho que nosso amigo aqui precisa fazer uma chamada aí para os nossos patrocinadores, que são aqueles que pagam a conta da Calma Produtora. Agradecer mais uma vez quem viabilizou esse nosso bate-papo, que está fantástico por enquanto, a Online IPS, nosso patrocinador master, a Super Afiliados, a EBAC, que foi mencionada aqui, e a iGame Media, que contribuiu com o nosso clipping de notícias, já que estamos falando dos veteranos dinossauros, o termo clipping de notícias é dessa época. Obrigado mais uma vez, a gente não cansa de agradecer e citar. Vitoldo, você estava falando, estava indo para uma pergunta que a gente acabou atropelando aqui. Não, eu não quis interromper o André, né? Assim, não se interrompe um cara como ele. A questão, são dois pontos. Um é para voltar no negócio lá atrás, essa questão da autotributação, né? Na minha opinião, ela tem como fundação dessa autotributação, o alicerce disso daí, é o preconceito, cara. Como eles acham que o jogo é uma indústria que dá lucros absurdos e que arranca das pobres famílias o dinheiro do leite em pó da velhinha, você entende? Essa visão terrorista do troço, de que a indústria está aí para arrancar o máximo que puder, é isso que fundamenta a ideia de muita gente lá no Congresso, porque eu ouvi isso várias vezes. Pô, mas ganha tanto, não quer pagar nada, né? Quando, na verdade, as margens de lucro da indústria são pequenas, né? Eu acho que depois a gente pode até voltar nisso daí, André, se você quisesse dar uma passada. Por exemplo, quem está em casa não tem noção de que uma slot machine média devolve 97% das moedas que ela recebeu, sejam elas físicas ou virtuais. Quer dizer, a margem do dono daquela máquina é 3%. Né? É que as pessoas estão acostumadas a ver uma máquina que está no fundo de um boteco, aquela máquina eu não sei o quanto devolve, né? Mas uma máquina de uma instituição regulamentada, licenciada, está na casa de 3%. Mas o que eu queria, e aí depois vamos ver se a gente volta nisso. Agora, André, eu lá atrás, ali 2016, 17, 18, até 19 também, quando estava mais firme aí nessa relação com o governo lá, eu conversava muito com o Pierre, né, que hoje está na BGC, na ocasião era a RGA, a Remote Gambling Association. E uma dificuldade que a gente tinha de tentar traçar uma linha única de atuação lá no Congresso era porque dentro da RGA algumas empresas tinham interesses distintos, né? Vou dar um exemplo, não necessariamente que tenha acontecido, só para exemplificar. Ou uma empresa quer 2 licenças, outra empresa tem interesse em múltiplas licenças ilimitadas e num ambiente mais competitivo. Uma empresa tem interesse em encaminhar o jogo responsável numa direção, a outra tem interesse no outro. E encontrar esse ponto comum era algo que nos parecia difícil, que aparentemente vocês conseguiram solucionar, ou pelo menos ele em parte. Como é que está isso daí? Vocês conseguem criar uma pauta comum, cara? Ótima pergunta. A gente está cortando capim alto, né? Está muito fácil. As questões que a gente está endereçando hoje me parece que são de fácil consenso. A gente não foi testado.
para ver se o stress test da nossa governança ainda não aconteceu. Por enquanto, a gente, quando submete alguma coisa ali para os membros fundadores, que têm direito a voto, vai tudo por unanimidade, porque são questões triviais. Que os impostos estão altos, eu acho que isso unânime. É absolutamente unânime, exato. Que a gente precisa trabalhar a publicidade. A gente soltou quase que concomitantemente à fundação do Instituto um código de conduta interno que resultou num acordo com o CONAR, e a gente está trabalhando aí com o secretário Mansur de forma bastante harmônica com toda essa questão da publicidade. Também foi, assim, a gente ali não trouxe uma inovação, uma surpresa. A gente basicamente trouxe o que é prática de mercados regulados maduros com relação à publicidade, o que a gente sabe que é o mínimo do razoável que a gente tem que tratar, independente do que o governo brasileiro está fazendo, se temos uma exposição comercial ao Brasil. Pois bem, eu acho que a gente tomou algumas medidas importantes para que essa governança, de fato, ela seja exitosa, né? Somos membros fundadores de iGaming, né? A gente está muito focado aí na questão da regulamentação, tanto no âmbito do executivo aí das apostas esportivas, quanto monitorando o que vai acontecer agora. E são operadores ou não do mundo online, não? Do mundo online. Não temos exato. aí, sei lá, MGM participando. Ainda não temos Caesars, uma etc. agenda aí, um olhar mais atento para a parte offline. Não. Tá. Seria legal em algum momento, né? Porque, de repente... Sim, quando for pertinente, eu acho que isso naturalmente vai aparecer na mesa. Mas tem que a movimentação lá Exato. também no eu Congresso, acho que tudo Senado, isso vai acontecer aos poucos. Eles vão se né? movimentar aos poucos para essa direção e aí o Instituto talvez Vai possa acomodar, né? Exato. Porque no momento não tem nem sentido, sei lá, os Caesars querem entrar, mas para quê? Né? Você vai operar o que aqui no Brasil? Nada. Então, aguenta as pontas. Né? A hora que tiver um cenário mais favorável... Mas a pergunta dele é trivial, é muito importante, porque esse tipo de dificuldade aparece. Na hora, a gente vai ter que botar a cabeça para pensar, e essa discussão é importante porque é natural, são interesses distintos. Eu tenho outro tipo de know-how, outro tipo de pretensão, e como é que a gente faz para combinar tudo isso aí, criar um denominador comum. São novos elementos que a gente vai colocar novos ingredientes para o nosso caldo aí. Então, André, deixa eu fazer uma análise aqui, quase que uma retrospectiva de como é que eu vi esse processo aqui até agora, e eu vou querer a tua opinião no final, cara. Assim, eu sempre fui da ideia, da teoria, de que o governo que hoje está aí não é favorável ao jogo. Tá? Por que isso? Bom, vamos lá. O PT teve no governo por 13 anos. Nesses 13 anos em que o PT teve no governo, eles poderiam ter votado, poderiam ter colocado adiante, se fosse uma pauta de interesse do governo, o PL 442, o PLS 186, cara, que são projetos antigos, o 442 é de 91. E nunca fizeram nenhuma movimentação nesse sentido. Ao contrário, em 2007, o Lula vem lá, pega os bingos que funcionavam e cancela bingo. Acabou bingo. Quer dizer, o único movimento relacionado a jogo foi o de extinguir uma vertical que funcionava. Né? Quando a gente olha esse governo atual, a gente não está falando só de Partido dos Trabalhadores. O Alckmin está lá. O Alckmin, a gente sabe que um homem forte do Alckmin, pelo menos o companheiro dele de décadas, é o José Serra. José Serra, cara, sempre se colocou abertamente contrário ao jogo. Tem quem quiser procurar aí no Google vai encontrar escrito dele, parecer dele, não, editorial, no Estadão, Folha, alguma coisa dizendo, cara, radicalmente contra o jogo e tal. Quer dizer, isso sempre foi público por parte dessas pessoas que hoje estão no governo. Então, quer dizer, por parte dessas pessoas que estão no governo hoje, sempre foi muito nítido que eles são contra o jogo. Aí, beleza, corta a cena. Aí entra o governo agora, vamos liberar, queremos o jogo, vamos regulamentar. Nessa de vamos regulamentar, o que vem de lá? Cara, uma tributação que muitos dos operadores com quem eu converso é uma tributação inviável para a operação. Quer dizer, o que eu fico achando? Peraí, esse cara que é contra diz que vai regulamentar, mas bota um tributo tão alto,
que me parece, tá? Olha, eu sou contra, não gosto, mas ó, se você quiser, toma aí. É com esse tributo aí, é com essa taxa aí, tributo jogador, sabe? Ele diz que vai regulamentar, mas me entrega uma regulamentação que torna a coisa inviável, entendeu? Eu queria a tua visão sobre isso, porque eu tenho medo de eventualmente estar sendo radical demais. Não, você está colocando fatos, né? Não tenho nem Não muito. tem radicalismo, Não tem é muito. fato Você está atrás de colocando os fato. fatos. Os impostos são altos, eles mudaram de opinião. Eu concordo com você. O que a gente pode fazer? Esclarecer. É ir para lá com o que a gente tiver de material, com a tropa de choque, para explicar de fato como funciona essa indústria e o que eles precisam de fato fazer, o que está ao alcance deles, porque eles ainda precisam fazer o relatório para publicar. Hoje foi nomeado o relator do projeto que vai regulamentar as apostas esportivas dentro do Congresso, o Adolfo Viana, deputado Adolfo Viana, para que a gente possa chegar lá. Vamos chegar nesse lugar? Não sei, vamos tentar. É uma tentativa, né? É. E se ninguém também tentar, vai ficar uma porcaria que ninguém vai conseguir operar, isso, a coisa toda isso, não vai desenrolar, é isso. e aí não tem mercado, não tem nada e acabou. Você deu os fatos, não são fatos alentadores, né? Eu até concordo que são fatos, mas a forma de conectar, eu posso não estar conectando elas adequadamente, né? Porque assim, a gente meio que, eu posso estar conectando ela com um olhar radical, e aí a gente conecta duas coisas, mas que não necessariamente são causa e efeito uma da outra, né? Eu acredito que voltando no que a gente já conversou durante o dia de hoje, né? Existe um estigma, existe um preconceito, um entendimento de que esse negócio é um negócio extremamente rentável e que tem externalidades. Assim, poxa, se eu for regulamentar isso aí porque eu preciso de dinheiro, eu vou carregar nos impostos. E essa conversa, de fato, não passou para a página 2, né? Eles fizeram isso, estão com pressa. E a gente tem pouco tempo para, de fato, chegar na página 2. Muitas vezes você diminui o imposto, atrai mais gente gera volume. É isso. O cara quer ganhar de 3 patetas, são 3 patetas que vão pagar uma fortuna, ao invés de ganhar de 100, 500 operadores, cassino resort, enfim, cassino urbano. Cassino urbano, imagina quantos anos vai levar para a gente falar. Serão no início mais do que 3 patetas, porque vai ter aquele FOMO, né? Aquele Sim, mas fear of missing mas out. pode ser aquilo que a gente até chegou a conversar antes de começar aqui, consórcios, né? Para bancar, de repente, alguma coisa ou outra, pode rolar consórcio. Pode ser mais de 3 patetas, uns 10, 15. Mas assim... Não é o ideal, né? A chance de frustração ali na frente não é menor. Na França, você falou que são 3 patetas. Né? Não, na França tem dois gatos gordos, muito confortáveis, e uma turma que se aventurou ali, que se deu mal, e outras que sobrevive ali com o nariz na linha d'água. Mas é difícil, porque os impostos são muitíssimo altos. É uma pena se a gente seguir por um caminho que inviabiliza, ao invés de viabilizar e melhorar o cenário, né? Arrecadação todo mundo quer, geração de emprego todo mundo quer, mas se não fizer da forma correta, nem arrecada e nem gera emprego. Exatamente. Todo mundo busca fomento. O que a gente busca da regulamentação é que olhe para o fomento. Entendeu? É curioso quando a gente fala, tem alguns termos que me saem até com uma certa, sei lá, uma certa ironia. Falar que a gente tem pouco tempo, porque agora veio uma agenda que apressou tudo num vertical de arrecadação. A gente teve tanto tempo, todos nós aqui convivemos com essa situação de, poxa, agora temos 2 anos, mais 2 anos e podemos fazer um trabalho grande. Agora nós temos pouco tempo porque entrou uma nova administração e tem um objetivo. O ponto principal é esse, né? Eles têm um objetivo do lado deles. André, você que tem muito mais proximidade do que os outros convidados com a operação de um site de apostas. Não sei para você, mas eu imagino, e aí é a minha pergunta, se você desliga o cassino, jogos de slots e roleta e tudo mais, deve rolar um puta de um impacto. Não deve ser uma coisa irrisória, desliga lá, tipo, sei lá, joguinhos, loteria. Sobreviveremos. Sobreviveremos, tudo bem, continua como está.
Eu acho que para o operador, e alguns operadores super dependentes, outros menos, né? Betson, a gente sabe que tem uma tradição muito mais forte no esporte e tal, mas mesmo assim tem um impacto, né? Sem dúvida, o impacto é grande para todo mundo. Imagino que um operador que tem um foco absoluto em aposta esportiva deve ter pelo menos 30% do negócio no cassino. Pelo menos. Pelo menos. Então, você pode imaginar o que vai significar você ter que fazer uma escolha, né? Se for o caso de trazer o seu negócio para o Brasil, porque esses negócios são todos eles fora do Brasil, a gente sabe, abrindo mão dessa receita, com impostos altos e no limbo com relação ao que acontece com a operação que está offshore, né? Com relação à operação atual. Enfim, não são questões triviais, eu acho que a gente tem aí semanas para trazer essa discussão. Essa semana teve um artigo que saiu no Estadão de uma sócia do Piano Neto sobre esse assunto. É um assunto que eu diria que, se não tão importante, está ali na cola da questão da tributação, que é fundamental, que é essa segurança jurídica com relação ao que acontece se de fato a gente tiver uma regulamentação de iGaming manca, né? Pela metade, né? Só de uma perna, né? O cassino está aí, é uma questão... A lei é só das apostas esportivas, a regulamentação é só das apostas esportivas. Não dá para ignorar o contexto. A gente tem aí o contexto para tratar. Já que estamos falando com o Congresso, e o Congresso tem essa autonomia para ir mais além das apostas esportivas, é importante que a gente traga essa preocupação e veja como é que o Congresso vai discutir esse assunto e onde é que isso vai chegar. Mas é fundamental a gente alertar. André, sobre essa questão do cassino, de aposta esportiva e tal, se a coisa caminhar realmente nesse sentido, cara, tecnicamente vocês já pensaram na trabalheira que vai dar? Porque a conta lá, o cachê do jogador, tem dinheiro de duas verticais diferentes, né? O cara tem lá aposta esportiva, ele tem cassino. O que vocês pensam em fazer? Porque imagina o seguinte, o dinheiro do cara que está lá e o cara que só joga cassino, ele agora não vai poder jogar mais. Ele vai fazer o quê? Devolve o dinheiro desse cara? Tecnicamente, vocês já pensaram como é que vai resolver isso, se está nessa direção? Olha, a gente não perdeu muito tempo pensando nisso, porque quem tem que definir isso é o regulador. Como é que ele vai abordar essa questão? Eu entendo, em princípio, que a gente está falando de uma outra empresa. É uma empresa com CNPJ, é uma empresa brasileira. Você precisa abrir uma conta nessa empresa e depositar esse dinheiro nessa conta. Não tem como você pegar um crédito que em tese está... Não, pois mas e o dinheiro do cara que está lá? Vocês vão devolver todo o dinheiro de todo mundo? Você precisa devolver esse dinheiro... Não é a primeira vez na história que eu vejo devolução. Devolução de dinheiro, ou se o cliente quer ficar no offshore, vamos ver o que vai acontecer com a regulamentação. É parte da conversa pós aprovação da medida provisória do projeto que a substitua, porque isso deve vir por portaria, né? Isso deve ser já uma regulamentação temática que venha do Ministério da Economia lá. É com Mansur esse assunto. É tão engraçado como as coisas vão caminhando, né? A gente comentou um dia desses a respeito do um deputado propondo que os influenciadores fiquem proibidos, né, de falar a respeito de cassino. Imagina o cara vai até Las Vegas, enfim. Vamos ver se eles conseguem entender, porque o cara vai a Las Vegas, não pode falar que esteve em Las Vegas, porque agora eu tô proibido. Pô. Tem um outro ponto também que eu achei interessante. É uma loucura, completamente insano. Tem um outro ponto que eu achei interessante também, é a questão dos inadimplentes, né? Os caras que estão com cadastro em Serasa, essas coisas, não poderem jogar. Não sei se é criar conta ou se é depositar, enfim. Isso eu achei muito bizarro. Muito bizarro. Isso eu achei como se fosse bizarro. Um crédito, dá uma cara de que é crédito, né? Porque... E eu faço o seguinte, é que nem faz... Eu gosto de desafiar. Beleza. Só que não pode também jogar na loteria. E como vai brecar? Bom, CPF. Bota não CPF. Não, mas deve começar a fazer, porra. Por que não? Essa foi uma crítica. Não. É assim que eles chamam? Descambando o assunto. Você tá certo, Ale. Você tá certo. Aliás, bom, falando do Serasa. Tem uma operadora de telefone que me meteu no Serasa, eu nunca tive nem contrato com eles, tá?
Alguém abriu lá um bagulho qualquer no meu nome e meteram no Serasa. Eu tive que resolver, mas, quer dizer, sempre, teoricamente, eu ia chegar lá e ter que ligar, pô, André, estou tentando fazer uma aposta aqui na tua empresa e não estou conseguindo. Aí eu falo, bom, também tu é caloteiro, pô, não paga os outros, entendeu? Já É imaginou? muito bizarro essa determinação. Eu recebi uma notificação por R$ 34 de uma conta qualquer que eu nem sabia. Era isso, R$70. E aí eu ia, 10 dias ia ser... Não É faz o assim, mínimo é mais, sentido. é 200, mas se você, para regularizar, você paga 40, 50. Eu também tenho uma, Vitor, do meu. Você não citou a marca, também não vou citar. É de uma empresa de chinelo. Eu nunca fiz uma compra dessa marca na vida. Recebi os e-mails, falei assim, isso deve ser spam. Fui consultar, tá lá. Um Não protesto no acredito. meu nome. Por É, R$40 eu limpo. Eu Não. falo, filha da mãe. Então você já não vai poder jogar nos sites aí, ou apostar Não nos vai. sites licenciados. É brincadeira, tem umas coisas que você para e olha e fala, será que o cara se dedicou 5 minutos para olhar? Para se pensar no faz assunto, sentido? para pensar no assunto. Exato, Os exato. princípios, Debruça aí os meia princípios. hora. O princípio disso é para proteger o próprio tomador de crédito para não tomar um crédito enquanto ele está saldando uma outra dívida. É uma proteção para ele. É diferente de você evitar ele de fazer um gasto em outra coisa, entendeu? Do dinheiro Olha que só, ele tem esse disponível, negócio- do dinheiro que é dele. Aí tem uma questão de liberdade. Eu acho que Perfeito, constitucionalmente da isso não passa. Eu autonomia. não sou constitucionalista, eu não sou advogado, muito menos constitucionalista, mas eu acho que isso daí não para de pé de forma alguma. É que a gente tem bom senso. O Vitoldo é advogado, mas nós temos um bom senso apurado para saber o que está passando do limite aí e não está sendo razoável. Eu não tenho nem bom nem ruim, eu tenho só senso comum. Todo mundo que eu falo Mas você acha sabe que que lá- é isso. Porque realmente eu não me acho nem um pouco com bom senso em alguns assuntos que diz respeito ao governo esse, o outro também. Mas é que eu converso com as pessoas, né? Então realmente eu prefiro usar o termo em inglês de common o sense, common sense é o bom porque senso. eu não em inglês, tenho, tá? cara, eu não tenho uma percepção de que isso, por exemplo, é uma coisa legal. E se é uma coisa legal, por que não tem na loteria? Por que não tem no título de capitalização e assim por diante? Tá, eu quero entrar no Jockey Club, beleza, deixa eu ver seu CPF. Por que eu posso comprar cerveja se estou com o nome sujo do Serasa? Você vai tomar cerveja? Não Mas- faz sentido. Não, Sim, você por pode isso. comprar o título de capitalização do seu banco, sendo que você está com crédito problemático no banco. Você pode. Claro, até emprestar com um cheque Ah. especial, se você quiser, você compra. Isso é tolir a liberdade de um maior de idade, não faz o mínimo sentido. É, Ele que eu vai sei o sofrer seguinte, as cara. consequências a partir do arbítrio dele. Se ele vai tomar a decisão de fazer uma aposta, de comprar uma cerveja, tomar um litro de leite, é uma decisão dele. E as consequências também são dele. Ele é livre para decidir e as consequências são as consequências. Se ele tomou um empréstimo ou não, se ele deve ou não, é uma decisão exatamente. Por isso que eu falo, o senso não é meu. Todo mundo que a gente está falando aqui, e todo mundo que você falar da indústria, ou não, vai ter o mesmo tipo de E a opinião. gente precisa firmar posição, porque esse tipo de abuso não faz O que eu sei é o seguinte, é perigoso. Quem foi de vocês que falou assim, eu truco aí, não pode jogar na loteria também? Quem foi? Eu O falei. Alessandro. Eu falei porque eu lembro do Foi Toninho você. Boiadeiro. É. Você sabe dessa em Brasília? Ele vira Não, e você- fala. Ele vira Não. e fala pro cara da Caixa na ocasião. Falava-se muito a respeito de usar o CPF e tal, não sei o quê. E ele pergunta pro rapaz representante da Caixa, não sei qual era o cargo dele, por que na lotérica você não tem que ofertar o seu CPF para comprar um bilhete da loteria. Deveria. Porque o que tem hoje de lavagem Então, cara, de dinheiro pois é. há anos, décadas. Né? Não, olha só, uma das primeiras palestras que eu fiz, cara, foi uma BGC que teve lá em Brasília. Foi André. nessa ocasião. Eu não me lembro se aquilo foi um auditório do tribunal, um hotel, não me lembro, mas foi lá em Brasília. E aí eu ia falar sobre lavagem de dinheiro, jogo responsável, não sei o que e tal. E aí eu trouxe a Caixa Econômica para o negócio. Eu entrei na lista negra do pessoal da Caixa lá, depois a gente fez amizade e eles melhoraram a minha imagem, pelo menos lá com eles lá. Mas o pessoal lá ficava olhando com raiva para mim, porque eu trouxe o seguinte, falei, cara, a gente está falando aqui que tem que ter esse tipo de barreira, esse tipo de filtro e tal, uma preocupação danada com apostas e tal. Mas a Caixa Econômica mesmo, que é um órgão do governo que tinha que dar o exemplo, não dá. E é por isso que a gente viu, como lá os anões do orçamento, lembra? Acho que era João Alves, se eu não estiver enganado. Isso Pô, aí. Que Deus ajudou. Irmão, o maluco ganhou 1.800 vezes na loteria, pô.
entendeu? Mas por que o cara ganha tanto na loteria? Porque quando eu vou lá e jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a lotérica não me obriga a botar o CPF no verso. Ou dizer o seguinte, qual é o seu jogo tal? Seu CPF 011, não sei o quê. Aí já me imprime o bilhete com o CPF no fundo, entendeu? Mas não, criou-se um mecanismo de lavagem utilizando um bilhete real, um jogo real, né? Porque não tem o CPF. Aí quer dizer, o governo vem cheio de regra. Oh, se vocês fizerem isso, eu estou preocupado com lavagem. Pô, meu irmão, tu não está preocupado com lavagem. Você não me leva mal, não? Se você tivesse preocupado com lavagem, teu bilhete saía com o CPF no verso. Claro, é entendeu? hipocrisia, né? Como sempre a gente vê isso aí a todo momento. E tem outros casos, né? Casos do Jockey, casos de outros que não têm CPF e poderia, já que é uma coisa tão importante para controle, né? Então, cadê? Se é tão importante para o controle. Assim vai. Eu acho que é um trabalho muito difícil deles e, ao mesmo tempo, muito, muito fácil. Porque é preguiçoso. E hipócrita. Então, eu não tenho realmente nenhuma coisa positiva a respeito, para falar a respeito desse tipo de atitude, de colocar isso. Tem que ter muita cara de pau. Colocar isso num papel e o outro vai lá e assina aquilo que está no papel e fala, não é possível. Olha só, Alessandro, o privado está tão à frente do público, tá? Que, por exemplo, eu jogo mosquito aqui. Eu gosto lá do PokerStars, né? E aí eu ia fazer um depósito lá, em vez de fazer um depósito, um camarada meu me transferiu um dinheiro lá interno. Cara, o sistema identificou que eu tinha recebido dinheiro dele e não permitiu que a gente participasse de um mesmo torneio. Olha que legal. Quer dizer, eu não posso participar de um... né? Claro, eu não posso participar de um torneio. Aí, sei lá, teve torneio que a gente participou junto, 1.800 pessoas cadastradas. Mas um torneiozinho menor, tipo 30 pessoas, não podia participar. Não podia. Então você vê o seguinte: a PokerStars identificou que eu não podia jogar junto com o André porque ele tinha me transferido dinheiro de conta para conta. Mas se eu pegar o bilhete lotérico aqui da Daniela, da Malu, da Patrícia aqui, vencedor, e for na casa lotérica, eu recebo dinheiro. Na hora. Quer dizer, na hora, né? Então, assim, por que se o privado lida melhor com esse tipo de coisa, por que a gente não segue o que o privado faz e implementa no público ao invés de tentar o contrário? Entendeu? Quer dizer, é esse tipo de visão que eu acho. E aí, André, isso aí agora, daqui para frente, vai ser culpa sua se eles não ouvirem. Porque você tem instituto, você está falando... Você vai lá, você tem a abertura. Você vai lá agora... Tá lavando as mãos, que beleza. O negócio agora é só podcast. Quem vai para Brasília sou só eu. Exatamente. Você virei agora virei o instrumento da indústria. Virei streamer. Então, cara, tentar passar essa noção pro cara. Falar, meu irmão, só, não atrapalha o cara, não. Ele faz direitinho. Se você mexer, atrapalha, entendeu? Mas é engraçado. Total, mas a gente está falando agora sobre isso, né? Ainda bem que esse assunto não é mais assim o calcanhar de Aquiles, mas acho que vocês vão lembrar de uns anos atrás que o pessoal, lavagem de dinheiro, jogo lavagem de dinheiro. Acho que o pessoal já entendeu que no online todo mundo está jogando. Impossível. Tá jogando registrado. Não é? Seja, não, e se você tem um sistema com log, com tudo, todos compliance, os sistemas, quem é que identificador, checagem de documento. Tá tudo traqueado, não tem impossível conversa. Não é, porque, claro, todo sistema pode ser hackeado, todo sistema pode ser violado, quebrado, blá, blá, blá. A indústria já tem isso pronto. Mas é muito mais difícil. O governo vai pedir uma coisa que está pronta. Me traz aqui um prato de feijão, tá aqui. Exatamente. Tá pronto. E se você fizer o contrário, cadê o prato de feijão? Eu nem plantei o feijão. E assim eu vejo em outros setores, outras bancada evangélica criticando. Ok, tudo bem, aumenta o imposto, mas eu gostaria que vocês pagassem também. Que é uma contribuição muito importante que o Brasil deixa de receber, contribuiria, enfim, com a sociedade toda se tivesse o imposto. Na Reino Unido a gente tem caridade paga. A gente tem um problema nisso. Olha, a gente tem um problema. O livre culto ele é imune pela Constituição. Então é algo que é difícil de mexer. Não, eu sei. Mas vou fazer uma. Aliás, há doutrinadores que dizem que seria impossível mexer, porque essa imunidade seria uma cláusula pétrea em relação à liberdade de culto. Mas, bom, aí acabando com o juridiquês.
vocês falaram assim, eu não sou constitucionalista e tal, não sou advogado. Ô, André, a visão que o homem médio tem do que está escrito, ele tem muita importância, cara, porque a nenhum de nós é dado fazer alguma coisa dizendo que desconhecia a lei. Ou seja, todos nós, em teoria, somos absolutos conhecedores da lei. Então, o que está lá o juiz? É porque eu conheço a lei, você conhece a lei, a gente chegou num desacordo de como é que se aplica aquilo ali, e o juiz, no meio do caminho, deveria decidir. Mas, na teoria, todos nós temos o mesmo conhecimento da lei, cara. Entendeu? Então, assim, eu olho para você e vejo eu olho para você e vejo um bom constitucionalista, melhor do que alguns que estão circulando por aí, por sinal. Bom, já porta-voz da indústria, acabou, não tem escapatória, né? Ninguém mandou querer ser presidente do Instituto, né? Bom, o nosso papo está ficando legal e prolongado. Vamos dar mais um do Merchan? Está na hora da gente agradecer novamente nossos patrocinadores. Obrigado, Online IPS, Super Afiliados, EBAC e iGame Media por trazer esse programa novamente aqui para nossa audiência e poder fazer com que a gente tenha esse bate-papo com o André hoje aqui. Espetacular. André, eu vou caminhando para um bloco que a gente faz já na reta final, depois que a gente conversa abertamente sobre o tema que a gente achar melhor na mesa, que foi o que a gente fez, que é o ping-pong. Ping-pong é papum. Pergunta, resposta, talvez um pouquinho de debate quando aplicável, mas assim, é para a gente ir direto ao ponto. E é mais para divertir e conhecer um pouco mais da personalidade. Algumas delas sempre estão aqui, então vamos a elas. Que time você torce? São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube. Um paulistano, São Paulo Futebol Clube. Sua modalidade de jogo preferida? Entre qualquer coisa. Apostas esportivas. Apostas esportivas. Entra num cassino e não dá de cara com a máquina, alguma coisa, nada. Não. Minha praia é sentar ali, assistir o esporte. Eu, particularmente, não tenho nada de... Enfim, que me atraia muito, mas eu acho a roleta legal. Acho bonito e tal, aquele ambiente. Eu gosto de roleta também. Eu gosto, aquela bolinha. Eu acho o som, mas eu não tenho paciência de jogar. Se eu vou a um cassino, eu boto lá umas fichinhas tal, e tchau. Agora, sabe que essa ilustração de entrou no cassino, as áreas de sportbook dos cassinos são sensacionais. É tela para tudo que é lado. É fantástico, né? É fantástico. Sempre me chamou a atenção. Adoro as mesas, mas eu sempre me chamou a atenção também. Essas você faz referência às americanas, né? Las Vegas. Porque em Londres está cada vez pior. Aquelas lojinhas, Ladbrokes, William Hill. Não, isso não. Tá ruim, né? Eu pressupus que a pergunta era cassino, né? Entrou no Belágio. Patrocina nós, Belágio. Tô brincando. Que nem os caras que eu assisto falam. Era bom, né? Boa. Cidade preferida? Se você tem uma cidade favorita. Cidade favorita. Como cidade. Algum lugar quando você visita falou gostoso tá aqui. Acho que é Londres. Farewell party next year para todo mundo. Puxa vida. O que você acha disso? Antes da gente terminar esses ping-pongs aqui, hein? Sai Ice de lá. Eu acho curioso que a gente chegou nesse lugar, né? Londres é um lugar fabuloso, fácil chegar. Eu acho que vai ser uma grande pena que saia de Londres, Ice. Eu também acho. E não sei se a escolha de Barcelona para isso... foram duas coisas. Afetou a SBC, não? O pessoal reclamando pra caramba. Vieram a público. Assim, que é raro, situação raro. Eu tenho uma ressalva aí, porque ele pegou, na verdade, um rabicho do que a Clarion fazia lá. A gente conversou até recentemente. A Clarion fazia um evento na FIRA mesmo, em Barcelona, e depois a SBC apareceu. Mas, enfim. Acho que foi um comentário até do Cardano. Mas eles se consolidaram lá, né? A SBC, aí vem enfim, mas não é legal. Acho que temos common sense nisso também. Ale. Common sense. Nessa lamentação. Puxa, vai ficar saudade. Vamos pro ping-pong. Londres não é tão mal assim, né? Ping-pong ainda? Time de futebol, você vai perguntar. Esporte. Que você pratica, o que você tem? Corrida. Sou corredor. Vou fazer agora, dia 24 de setembro, a 10ª maratona. Maratona? 42? Brincadeira. 42. Onde que é? Caramba. Berlim. Você vai até Berlim?
Na semana praticamente. Eu vou da SBC para Berlim. O Léo me convidou para os awards no dia 21 à noite. Eu não posso porque eu vou pegar o avião para Berlim. Por isso que eu perguntei onde, porque a data era na semana seguinte na semana mesmo. Eu não ia fazer essa maratona. Eu estava me preparando para fazer a de Florianópolis, que vai ser agora domingo. Mas diante da mensagem aí é melhor. SBC funcionando e tal, mas, poxa, já que eu tô lá, vou fazer a maratona de Berlim, né? Tem uns amigos que vão juntos, vai ser bacana. Não, mas é legal, né? Corrida. E você foi a Patagônia, aquela ocasião, essas né? são as ultramaratonas de montanha. Isso deve ser uma coisa de louco. Olha, eu não teria, claro... Los Andes. Eu não teria, incrível, claro, recomendo. preparação. Você treinar um pouco. Muito. Não, você não teria, não. Se você se preparar, você chega lá. Precisa ter um pouco de disciplina e... Mas começa na cabeça, né? E a minha cabeça não... Tem que ter a chispa interna. Assim, eu vou. Aí você corre atrás da preparação. Primeira, você geralmente não se prepara muito bem, sofre. Daí na segunda, você... melhora um pouco. Aí você sabe onde o calo Cara, aperta. vamos ficar aqui mesmo. Vamos pular essa parte não tá incômoda, né? Eu gostava de correr, cara. Eu gostava de correr. Sabe que eu tô tentando voltar. Mas, cara, tá tão doído, André. Pelo amor de Deus, irmão. Tá muito doído, cara. Impressionante. Eu corria direitinho, cara. Nunca mandei maratona, nada disso. Tem que passar da arrebentação. O começo é dolorido pra qualquer um. Você tem que ter... Não, a arrebentação tá em 18 quilômetros, irmão. Tá longe, cara. Bom, 18 quilômetros, porra. Pula. Nossa. Eu tô muitos VO2 atrás de vocês, cara. Muitos, eu também. O meu tem que ter bola envolvida. Se tem bola envolvida, eu corro até que trabalho bem, mas tem que ter bola envolvida, tem que correr atrás da bola. Difícil. André, admiro até. André. Eu também, muito. Admiro. E vou acompanhar você na maratona. Boa sorte lá. Vou acompanhar, assim, se você bata postar seu tempo, o tempo que você imagina. Tô precisando de patrocinador, se vocês quiserem. Olha só. Eu já faço um trabalho, já fazemos um trabalho. Galera que quiser, joga na câmera aqui. Galera que quiser patrocinar, divirta-se. Legal. André, tem dois shows desses que a gente vai aí. Qual deles você acha que é o mais eficiente e o mais divertido, cara? Olha, eu estarei pela primeira vez em Barcelona. Nunca fui a SBC Barcelona. Estou com expectativa bem alta. E adoro o ICE. Acho que o ICE é uma oportunidade. Paradoxalmente, é uma ótima oportunidade para encontrar os brasileiros. Fantástico. No Brasília Lounge. No Brasil, nós vamos a Londres para nos encontrarmos, né? Não, e a gente se encontra dentro, fora da ICE, né? É uma coisa muito legal. Mas é ali que a gente, de fato, está presente para confraternizar, para trocar figurinha. Eu acho que a ICE é fantástica, Londres ajuda. Gosto muito. Quantos brasileiros eu acabei conhecendo lá? Poderia conhecer aqui, né? Eu vim conhecer a pessoa. É uma semana intensa, mas acho que nós aqui, nós quatro, nós somos pessoas de relacionamento, né? Perfil assim comercial. Verdade. A gente acho que se sente bastante confortável naquela dinâmica. Eu sou bem old school, cara. Bem old school. Assim, eu gosto de estar junto, abrir, tomar uma cerveja, pegar um negócio, entendeu? Vejo aí essa evolução de home que a gente está fazendo aqui, mas, cara, eu continuo, assim, se eu puder, eu pego, me desloco e a gente se encontra para valer, cara. Bem old school mesmo. Você já patrocinou o coquetel de charuto de um evento, eu nunca esqueço disso. Do Ruegos Miami. Aquilo foi maneiro. Ruegos Miami. Aquilo, pra mim, é o old school total. Eu não fui, mas o Denis me trouxe eu tava lá, eu lembro que falei, pô, que legal isso daí. Aquilo lá, pô, tu não foi, ali? Aquilo lá é o seguinte, o dono daquela loja de charuto lá é amigo do Denis, né? E aí ele foi lá e contratou o cara para fazer o charuto, e ele fazia o charuto ali na hora. Então tu pegava um charuto absolutamente fresco ali na hora, cara. O feedback era muito bom dos charuteiros que estavam por lá. Na frente de um campo de golfe, foi bem legal. No frente do... Meu irmão, era um campo de golfe, bebida, charuto, churrasco. Aquilo era muito maneiro mesmo. Miami. Coral Gables. Era organizado na ocasião ainda pela Clarion, né? Eu não pude ir, mas o Denis trouxe para mim dois, três, 4 charutos desse. Então eu sei que eram bons, mas infelizmente não estava presente. Foi legal.
Alguém tem mais uma bolinha no ping-pong? Se for fazer de novo esse ano em novembro, já vai ter passado a maratona, pode me convidar que eu prestigio. Nós teremos o SBC Miami. O Brazilian Lounge estará no SBC Miami. Ah, sim, Brazilian Lounge terá. Sim, bem lembrado. Cara, aqui no Rio de Janeiro, na semana seguinte de Malta, vai ter a EGR Power Latam aqui no Rio de Janeiro. Ah, verdade. Inclusive eu estarei lá. Já confirmei hoje. Meio para o fim de novembro. Exatamente. Então, eu também vou. Eu acho que tá aí Se eu não estiver enganado, é 2021, alguma coisa assim. Tá aí um negócio que a gente poderia também anunciar, se a galera aí que está assistindo quiser, os eventos, os próximos eventos da indústria. Então, né? alguns talvez não sejam tão óbvios, mas o próximo tem um em Florianópolis agora. CGS. CGS em Florianópolis agora. Não sei exatamente as datas, mas está bem próximo. Eu acho que a organização 5 e 6 de mandar setembro. pra gente. Está né? tendo um no México, as we speak, agora, bem relevante, que bastante colega da indústria está lá. No México, um evento, eu não sei exatamente o nome do evento, mas é um evento que eu costumava ir em outros momentos da carreira. Essa semana, nesse dia, por exemplo, tá lá. Nos grupos que a gente tá lá comumente fazendo parte, você vai ver conteúdo sobre Ontem teve, por exemplo, o torneio de futebol, que é uma coisa que eu adoro. Quase fizemos pro B-Sigma, Ale, você que é o embaixador das feiras, a gente quase fez esse torneio, a gente só não fez por um motivo que você já lamentou, até porque encavalou com uma outra feira e não deu tempo do pessoal que costuma fazer o torneio vir para cá. Eu sei disso porque eles me pediram para ajudar a viabilizar o torneio. Eu achei o estádio, achei as datas, mas aí o pessoal não ia ter vindo da outra feira em tempo. Porque eles estavam no Peru, né? A gente teve essa infelicidade de não ter data aqui no Brasil, no Transamérica, enfim, e outros espaços de eventos. No pavilhão de eventos. Exato. E aí a gente teve que... Um dia meio que coincidiu, né, com o do Peru, o último dia do Peru. O último dia. Quem veio, talvez perdeu o primeiro dia da nossa aqui na viagem, porque era o último de lá. Então, para fazer esse torneio, o torneio nunca concorre com o evento, né? Ele é feito 1 ou 2 dias antes. Então, essa do México, acho que começou hoje, porque o torneio foi ontem. Tem essa de Florianópolis, que é aqui no Brasil. SBC Barcelona, 19 e 20 de setembro, próximo mês. Depois, na virada do outro mês, tem a SBC Miami. Sigma Malta em novembro, terminando dia 18 de novembro. Tem a G2E em Las Vegas. A G2E Vegas é no começo de outubro, eu acho. É antes da SBC Miami. Tanto que tem gente que está calculando ficar 2 semanas a mais e já conecta com Miami, fica 3 semanas nos Estados Unidos. A minha irmã sempre mete esse caô, ela vai e fica direto. Quem me dera também. Não, se você for a todos os eventos, já pensou? Não tem vida. Não, é o caso, a Luciana aqui sempre mete esse caô no escritório. Vou ter que ficar, é melhor ficar direto para poder. É ruim voltar. Aí tu vai ver, meu irmão, são 18 semanas viajando, entendeu? Para não ter que ficar indo e voltando. Para fazer 2 eventos de 3 dias, cara. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Tem muito evento. Depois de Malta tem esse no Brasil, muito, que o Vitor falou. Não dá. Esses dias eu recebi um convite para um evento na Romênia. Eu falei, puxa, adoraria conhecer a Romênia. Mas é um pouco distante, né? Mas tem muito evento. Eu acho que a gente hoje em dia tem, infelizmente, tem que escolher as batalhas. Né? Exatamente. E tem uma coisa curiosa, isso que a gente estava conversando antes de listar os eventos, de que a gente se encontra lá. A indústria costuma se encontrar de evento em evento. Eu lembro que tinha muita negociação que eu começava na ICE, que era no começo do ano, e ia encontrando o pessoal nas feiras, mesmo podendo fazer call, mesmo tendo troca de e-mail, os passos, os next steps eram dados no próximo evento, stand com stand, happy hour de charuto com happy hour de charuto, e aí fechava na terceira feira do ano. É bem por aí. É um costume da indústria. A gente navega pelos eventos. Os pontos do mapa da trajetória são os eventos. E Brazilian Lounge sempre de braços abertos. Quem quiser participar, quem quiser patrocinar também sempre é bem-vindo, mas é a casa aberta nossa. E um outro termo importante, quem quiser utilizar, porque é muito bom você ter uma âncora para fincar a sua prática, vamos dizer assim, nessas feiras, é muito melhor do que depender do café, do corredor ou do jantar. Claro. Entendeu? O Brazilian Lounge tem esse propósito, é um espaço para você utilizar. As feiras, no fim das contas, são para fazer negócio. O André teve na Ice View lá, um ambiente totalmente aberto. A galera chegava e marcava reuniões, né? Sim. Então, nós fizemos lá reuniões, inclusive, da gênese do Instituto, passou pelo Brazilian Lounge. Então, que legal. Estaremos lá em Barcelona, se você precisar usar.
e a todos que estão nos assistindo. Que Sem estiver por lá. brigadeiro, viu? Não vai ter brigadeiro dessa vez. Só Ramon. Serão todos bem-vindos. Que beleza. Seria uma boa. Um cafezinho, no mínimo, a gente sempre deve consegue arranjar. E, bom, Brazilian Lounge por Brazilian Lounge. O Brazilian Lounge Podcast está chegando no final, depois do ping-pong. Agradecendo muito o nosso convidado, eu vou passar para você fazer a consideração final. Eu vou fazer a minha. Um dos papos, poucos episódios, mas um dos papos mais ricos era de se esperar pelas funções que você acumulou. A gente falou o termo acumular. Tanto na parte de operação, que era inédito no nosso bate-papo, como na parte de representar o setor, que também foi inédito no nosso bate-papo. Obrigado, André. Foi riquíssimo o assunto e a gente navegou por todos os temas, polêmicos ou não, como eu acho que se deve. Foi um ótimo podcast. Minhas considerações finais foi só de agradecimento por podermos tratar o tema. Ale, Vitoldo, antes da gente voltar para o André. Eu também devo agradecer, e é uma honra ter você aqui conosco. É importante a gente colaborar e você colabora demais, né? Lidera, além de colaborar, lidera muito. Eu acho que são tantos roles aí, tantas participações na indústria que eu acho que até caberia, já deixo em aberto um convite para um próximo episódio trazer um pouco mais de instituto, um pouco mais de operação. E aí hoje a gente fez um apanhado daqui e dali, mas seria legal porque contribui muito. Eu acho que é muito importante esse tipo de contribuição para quem ainda não está engajado, ou tem pouca experiência, entrou agora, ou tem interesse de entrar na indústria. Não é só... A gente está falando de um high level de medida provisória, de tal, mas tem muita coisa do dia a dia que as pessoas têm curiosidade para saber, para entender como é que funciona. Então, em breve, quem sabe, se você puder, agradeceria demais. E muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Vitoldo, passo para você, meu amigo. Obrigado aí, Ricardo, valeu, foi um grande prazer. André, legal pra caramba falar contigo. Engraçado, aqui online a gente acabou abordando coisas que quando a gente se encontra a gente não fala, né, cara? Então, obrigado aí por responder as minhas perguntas. Desculpa se eventualmente eu fui provocativo demais, mas, cara, tem informação, né? Que eu acho tem informação que eu acho, cara, que tem muita gente que precisa. A informação tem que chegar em muita gente, cara. É isso, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima, espero que presencialmente aí. Maravilha. André, suas considerações finais. Olha, primeiro, pegando o gancho do Vitoldo, eu escutei uma ótima ontem, não conhecia jornalismo. Eu acho que, de certa forma, que esse bate-papo nesse formato novo de jornalismo é jornalismo, né? É, de fato, você ir aonde ninguém quer ir, né? É no desconforto. Senão vira publicidade. Claro, eu não vim né? aqui fazer publicidade, entendo. A gente está aqui para conversar sobre uma questão fundamental e essa provocação acho que traz mais do todo, né? Acho que aprofunda um pouco, né? Não fica aquela coisa rasa só no que eu vim aqui para repetir o meu mantra, não. Você tá fazendo perguntas para entender a cozinha, né? Como é que de fato a gente se organiza para avançar, e estou super aberto para contar, porque eu acho que a gente constrói credibilidade e confiança a partir desse lugar de transparência. Então, muito legal, vocês podem contar comigo, para mim não tem pergunta proibida, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Sempre estou disponível para voltar, com o maior prazer, e imagino que a gente tenha muito que conversar nos próximos meses, porque a gente está vivenciando hoje um processo absolutamente determinante, eu diria que não só para as apostas esportivas que estão sendo regulamentadas, mas para o segmento como um todo, né? A gente está vendo aí o Congresso acelerando na regulamentação das apostas esportivas, e o governo vai ter que trabalhar no detalhamento disso tudo nos próximos meses. Eu acho que é uma discussão absolutamente pertinente e fundamental para todos nós, para o público que não está tão engajado quanto nós quatro aqui nessa história toda. Só para contextualizar, as apostas esportivas foram legalizadas e agora elas estão sendo regulamentadas. Os detalhes de como que elas funcionam estão sendo discutidos neste momento, e a gente está participando dessa discussão. O lugar onde vocês conseguem se contextualizar
melhor até o dia de hoje é no nosso LinkedIn. Na nossa página do LinkedIn, a gente procura ali se manifestar oficialmente com o nosso entendimento sobre as N questões de pertinência do nosso segmento. Página do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável no LinkedIn. Foi um grande prazer estar com vocês. Agradeço, Alessandro, Magri, Vitodo. Vida longa, sucesso para o podcast Brazilian Lounge. Nos vemos em Barcelona daqui a algumas semanas. Um abraço para vocês. Perfeito, Obrigado. muito Valeu. obrigado. Agradecendo aos nossos patrocinadores novamente, Online IPS, Super Afiliados, Zebac e iGame Media. Esse foi mais um episódio do Brazilian Lounge. Não esquece de curtir, de se inscrever, compartilhar e... O sininho. Tocar no sininho para a próxima. Aperta o Semanalmente, sininho, pô. semanalmente a gente vai fazer. Então, semanalmente você vai ser notificado se apertar o sininho de quando aparece o próximo episódio. E foi isso, pessoal. Valeu. Um agradecimento à nossa produtora Calma Produções. Hoje trabalhou. Então, obrigado pelo apoio. E é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Até logo. Um abraço. Um abraço.